O meu nome é Tânia Neri e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Em Apocalipse 4, do verso 1 em diante, diz que João foi arrebatado em espírito. E o Espírito levou ele até o trono de Jesus Cristo. Eu quero começar contando essa história para você, dessa visão que eu tive. Eu estava ali deitado e eu lembro que eu estava em um local muito bonito. Primeiro eu passei por um jardim maravilhoso. Eu me lembro que me vinha na mente que era o Jardim das Flores, no lugar onde você pode sentir a presença e o perfume de Deus. Eu vi árvores lindas e eu lembro que era um ambiente que tinha um êxtase maravilhoso. Depois disso, eu me encontrei, como no piscar de olhos, eu me encontrei diante de uma porta muito grande. Essa porta, ela era feita de uma pérola só, que é a mesma visão que João conta no livro de Apocalipse. Quando ele chega na porta da cidade santa, ela era feita de uma pérola. Eu creio que ele quis usar o exemplo de uma pérola porque ela brilhava muito. Era uma porta assim que até ofuscava os olhos de tanto brilho que tinha. Em cima dessa porta tinha um nome escrito Benjamim. E eu entrei por essa porta. Em Apocalipse, quando João está medindo a cidade santa, ele fala que a cidade é dividida e ela tinha 12 portas. Em cada porta tinha o nome de uma tribo de Israel. Eu creio que a visão que eu estava tendo era por causa disso. Estava escrito Benjamim. E do lado, como se fossem colunas que sustentavam a porta, estava escrito o nome dos 12 apóstolos. E quando eu passei pela porta, eu vi um livro muito grande. Era como se fosse um púlpito. E naquele livro tinha muitas histórias. Histórias de pessoas comuns, mas que viveram para Cristo. Então eu comecei a ler e tinha histórias de pessoas de todas as nações. E depois que eu passo por esse lugar onde tinha esse livro, eu começo a andar sobre uma rua. E essa rua era ouro puro, ouro puro. Eu vi algumas mansões, casas, eu vi edifícios. É sobrenatural a cidade. Eu estava na cidade santa, andando pelas ruas de ouro. Eu lembro que eu passava minha mão em uma parede e minha mão ficava dourada. Eu não via ninguém. Eu sentia que tinha alguém ali, que era Jesus Cristo. Porque Deus, Ele fazia parte de tudo aquilo. Ele preenchia tudo. Deus não era um objeto. Deus era aquele lugar. Eu lembro que eu sentia Jesus do meu lado. Eu olhava para o lado, eu não conseguia vê-lo, mas eu sabia que ele estava ali. Eu andei muito dentro dessa cidade. Eu vi ruas, eu vi casas, eu vi praças, eu vi bancos feitos de ouro. Era muito lindo, os detalhes eram indescritíveis, mas era maravilhoso. Eu lembro que de repente eu cheguei no lugar onde tinha uma escadaria muito grande. E a percepção que eu tinha é que ali era o centro da cidade santa. E eu lembro que eu comecei a subir essa escadaria gigante. E essa escadaria, ela brilhava muito, o chão era brilhante. E já não era mais ouro, era como se fosse um cristal. E eu comecei a subir essas escadas e ela era muito longa. Eu lembro que eu fiquei subindo ela por um período muito longo na visão. E de repente, quando eu chego no topo, que era o fim da escadaria, eu via um templo muito grande. Ao mesmo momento que era um templo, eu também olhava, era um tabernáculo feito de cortinas gigantes. Então a visão, ela acabou oscilando entre um grande templo e um tabernáculo. E de repente eu me encontrava dentro desse tabernáculo. E eu quero falar algo com vocês que foi sobrenatural e marcante. Foi marcante de uma forma que eu não me esqueço desse momento. Diariamente eu penso nessa visão de tão gloriosa que foi.
Eu entrava por essas portas, por esse véu, que ficava oscilando entre porta e véu, e quando eu passava, tinha um trono, só que no trono tinha uma pessoa, mas essa pessoa eu não conseguia ver o rosto de tanto que brilhava. Eu mal conseguia ver suas vestes. Eu lembro que eu vi 24 tronos e 24 homens sentados do lado de Jesus Cristo. E quando eu olhava também, eu vi 4 seres viventes. Cabeça de águia, cabeça de boi, cabeça de homem, cabeça de leão. Eles tinham 6 asas e seus corpos eram cobertos de olhos. Mas a visão, conforme é descrita na Bíblia, e você vendo aquele momento, era muito tremendo. Era uma nuvem, uma fumaça brilhante naquele lugar. Aquela fumaça ofuscava sua visão e era algo esplêndido. E tinha muitos anjos naquele lugar. Eram incontáveis. O interessante é que quando eu entrava nesse templo, nesse tabernáculo, era como se eu passasse de uma dimensão para outra. Porque quando você entra num tabernáculo ou dentro de um templo, você vê 4 paredes. Você vê um local fechado. Mas quando eu entrava, era um local aberto, para você ter uma noção de como era sobrenatural esse local. Eu via anjos, eu via serafins, de todos os tipos de anjos que você puder imaginar. E esses anjos, eles ficavam cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, bendito é o Cordeiro que ressuscitou. Muitos louvores, trechos de louvores que nós temos aqui eram cantados naquele lugar. E eu lembro quando eu me prostrei, eu não conseguia levantar a cabeça, eu não conseguia olhar diretamente para o trono. Era muito glorioso. Mas eu lembro que eu consegui ver um detalhe do trono, porque eu gosto de detalhes. E eu via, o trono era feito de ouro maciço, e eu vi que tinha muitas pedras cravadas no trono. E os detalhes que eu observava manifestava a presença e a glória de Deus naquele lugar. Era como se tudo estivesse ali consagrado, e na verdade era tudo consagrado e dedicado para o Senhor. Tudo falava, tudo manifestava a glória, a beleza e a majestade de Deus. Eu olhava naquele trono, eu só vi um homem brilhando de uma forma esplendorosa. Era como se ondas de luz saíssem dele. Ficar ali, eu vou contar o sentimento real que eu senti naquele lugar. Mas ao mesmo tempo que eu senti o amor, não era medo, era algo como temor. Mas era algo que me deixava assim atônito. Me deixava com muito temor, com muito respeito. Era uma autoridade muito grande. Então, da mesma forma também que eu sentia paz, eu sentia como se aquilo fosse me matar. Mas não porque a glória é uma glória ruim, mas é porque eu creio que a minha humanidade gerava aquele tipo de sensação, de sentimento. Eu tenho certeza que naquela visão eu estava ali porque verdadeiramente Deus estava me sustentando. Porque certamente eu morreria, ninguém ia aguentar suportar aquela glória. E eu lembro que eu fiquei por muito tempo ali junto, louvando, cantando, prostrado. Eu não conseguia me levantar, eu não tinha forças. Eu sentia como se os meus ossos estivessem esfarelando. Eu sentia meu corpo como se estivesse enfraquecendo, de tanto que era intenso aquele local. E eu fiquei ali naquele período adorando, louvando a Deus. Era algo que eu não queria parar, eu não queria deixar de estar ali. E eu lembro que daí, de repente, eu saí daquele lugar. E eu lembro que eu andava por um campo muito verde, um campo muito verde. Eu lembro que quando eu chegava no local e que eu ficava andando nesse campo verde, eu via como se fosse um auditório, mas não era um auditório, era como se fosse um lugar no ar livre,
onde tinha muitas pessoas vestidas de branco, muitas pessoas com o corpo glorificado. Havia muitas pessoas, eram incontáveis. Eu começava a andar entre essas pessoas. Elas ficavam paradas ali e elas estavam bem concentradas. E eu lembro que me vinha na consciência dizer assim: essa é a grande nuvem de testemunhas. Elas são os meus olhos. Nada escapa dos meus olhos. Naquela visão eu tive a compreensão de que ali eram santos que já tinham deixado de estar na terra, estavam com o Senhor. São as testemunhas que um dia vão participar do julgamento do Senhor. E eu lembro que eu via aquele número incontável de pessoas, e eram pessoas de todas as nações. Porém, eram pessoas lindíssimas, o rosto, o corpo, as vestes. Eram pessoas assim que não dava para descrever a beleza. Não se encontra tal beleza aqui na terra, de tão glorioso que era aquilo. E para finalizar a visão, eu lembro que eu via muitos anjos que se moviam muito rápido, muito rápido. Eu lembro que surgiu como se viesse do chão. Eu não vou dizer um abismo, né? Eles vinham de lá muito rápido. E eles tinham muitos como se fossem papéis nas mãos. Eles começavam a arquivar tudo. Eles arquivavam tudo e eram milhares de anjos fazendo esse trabalho muito rápido, muito rápido. Eles iam arquivando tudo aquilo. Eu falava: o que isso significa? E eu lembro que eu tive um entendimento ali. Eu creio que era o Espírito Santo de Deus falando comigo, dizendo assim: essas são as orações dos meus santos. Essas são as orações de juízo, de reivindicações. Elas estão sendo arquivadas para o tempo oportuno, para o tempo correto. Então eu quero resumir para vocês como é glorioso a glória de Deus. Foi maravilhoso, como é maravilhosa a promessa de Deus, como é verdade quando Jesus diz: estou indo preparar morada para vocês. Existe uma cidade preparada para nós. Existe uma nação, existe um lugar maravilhoso, um lugar onde as coisas são extraordinárias. É muito além do que eu e você podemos imaginar ou pensar. Que essa terra pequena, que essas coisas que a gente se empenha tanto para buscar, mas o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que isso. Não existe beleza na terra mais bela do que aquela visão da glória de Deus. E só para um detalhe para lembrar, um detalhe que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo um detalhe engraçado. Eu vi árvores com frutos gigantes. Eram os frutos que eu não sei como descrever para vocês. Eu via muitas árvores com esses frutos, porque eu lembro do texto de Josué e Caleb, quando eles estão tentando entrar na terra prometida com os 12 espias, e eles voltam com o cacho de uvas que eles carregavam. Ou seja, a presença da terra de leite e mel, ela existe. O que Deus preparou para nós com fartura, sem miséria, ela existe. E ela está à nossa disposição. A partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o guia, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então fique com esse testemunho. Eu quero contar para encorajar você. Eu guardei esse testemunho há muito tempo e pessoas próximas sabiam dessas visões, mas hoje eu quis compartilhar com vocês para que te encoraje a querer mais da presença de Deus. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa.
para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai. O meu nome é Tânia Nery, sejam bem-vindos.